Bom, são 19h05, eu vou começar, tá, pessoal? Ok. A gente também não passa muito do horário aí. Vamos Então, lá. eu gostaria de dar boa noite a todos e boas-vindas aos convidados e a todos que estão assistindo a gente. Esse é mais um webinar solidário da Sobrice. O tema de hoje é de eletroporação irreversível. Como você sabe, a Sobrice, desde a gestão do Marcos, no ano passado, vem fazendo uma campanha de webinários solidários a fim de ajudar as pessoas desamparadas pela Covid, e a gente continua fazendo isso fortemente nessa gestão. Esse webinar em específico tem o apoio da AngioDynamics. A AngioDynamics é uma empresa pioneira em trazer produtos na linha de ablação para o Brasil. Foi assim com a radiofrequência, com a micro-ondas e agora com a eletroporação irreversível. Então, a gente agradece o apoio da AngioDynamics. Queria dizer que hoje é um dia muito legal. Nós temos aqui 4 feras aqui que vão poder compor esse webinar. O Marcos, que é ex-presidente da Sobrice e médico do Círio. Depois o Maurício vai fazer as apresentações com mais especificidade. O Gobo, do Einstein, o Tenório, da Redditor, e o Maurício, lá de Salvador. Dizer que a tecnologia da eletroporação ela foi aprovada pela Anvisa em julho do ano passado, mas só em fevereiro desse ano a gente conseguiu aí o primeiro gerador para poder fazer as ablações, e rapidamente a equipe da Redditor com o Tenório conseguiu fazer essa primeira ablação, a primeira eletroporação, e pelo que eu sei, Tenório, já tem aí uns 6 casos feitos, né? Então, que bom que está conseguindo reproduzir e fazer a tecnologia. A gente teve o primeiro caso aí dia 28 de fevereiro, né? Que a mídia divulgou, e isso teve um impacto bom. A gente pode falar disso mais tarde, o Rodrigo já puxou esse assunto, de como foi o impacto disso na área oncológica, junto com os oncologistas, e rapidamente a Sobrice quis se organizar justamente para fazer o webinar e trazer a público aqui e aos interessados para falar sobre a tecnologia. Então, não vou me delongar mais, eu vou apresentar o Maurício, que vai ser o coordenador desse webinar. O Maurício, ele é diretor científico da Sobrice, nessa gestão, entrou agora e tem feito um ótimo trabalho. Obrigado, Maurício. E ele também é radiologista intervencionista da Radio Clinic e da Clínica Amo, em Salvador, Bahia. Vou passar a palavra ao Maurício, ele vai conduzir o webinar. Eu vou estar por aqui, de vez em quando também vou fazer uma pergunta ou outra, mas fiquem à vontade para discutir também, que vai ser muito bom. E quem tiver online aí, que não puder falar, escreve as perguntas no chat, que a gente vai dando uma lida e vai trazendo as perguntas para serem discutidas com essa turma de peso. Obrigado, pessoal. Bom webinar para a gente. Joaquim, obrigado. Realmente foi uma ideia muito boa trazer isso aí. O Rodrigo perguntou antes da gente começar aqui oficialmente o webinar, mas a repercussão desses casos que o Luiz Tenório fez aí na Redditor em São Paulo realmente reverberaram muito bem. Inclusive, ontem a gente estava numa sessão aqui no Tumor Board e as pessoas já perguntando como é que era a eletroporação, se dava para fazer, se estava disponível, etc. Então, agradecer mais uma vez a AngioDynamics. Rubens passaria aí um vídeo deles. Eu acho que, Luiz, se você puder compartilhar rapidamente sua tela, e o Rubens vai passar esse vídeo da AngioDynamics com uma forma de agradecimento aí pelo patrocínio, né, desse webinar. E aí depois eu apresento todo mundo e a gente começa. At AngioDynamics, everything we do has one purpose: to deliver superior care to every single patient we touch. It's at our core and has been since our founding in 1988 in upstate New York's Catheter Valley. Our commitment to patients inspires our engineers as they model innovative designs, motivates each pair of hands that manufacture our products to the highest quality standards, and drives our team of global employees who work to earn the trust of our customers every day. We are living our vision and growing our organization by focusing on delivering more advanced, more cost-effective solutions to patients and caregivers alike. From a wide range of vascular access, fluid management, and peripheral intervention products, to innovative technologies that serve patients suffering from venous insufficiency, thrombus disease, and cancer,
It is the integrity of our people and our dedication to patients that will allow us to remain at the forefront of medical technology. We are AngioDynamics, and we are committed to elevating the quality of care across town and around the globe. Excelente. Então, vamos lá. Com os primeiros casos feitos no Brasil, Luiz Tenório, então, vai fazer uma breve apresentação para a gente. O Luiz Tenório Siqueira, ele é radiologista intervencionista oncológico da Rede Dona em São Paulo. E teremos aqui como debatedores o Dr. Marcos Menezes, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular. Ele é chefe também do Serviço de Radiologia Intervencionista do ICESP e do INRAD, da Universidade de São Paulo, e coordenador médico do Centro de Intervenção Guiada por Imagem do Sírio-Libanês. E teremos também o Dr. Rodrigo Gobo, que é radiologista intervencionista e diretor do Centro de Medicina Intervencionista do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, vamos lá, Luiz, a palavra com você. Obrigado aí, vocês três, por estarem aqui. Vamos começar. Você está mudo aí, Luiz. Minha tela está compartilhada? Assim. Então tá joia. Bom, vamos lá. Primeiro, vou agradecer o convite para estar aqui com vocês no webinar pela primeira vez. Agradecer o convite do Joaquim e do Maurício, atualmente diretores, mas também agradecer ao Rodrigo e ao Marcos pela oportunidade. Para mim, é um prazer grande estar aqui. A gente encontrar o Rodrigo e o Marcos de novo, né, nessa situação me lembra o início da nossa trajetória, aí, pelo menos o início da minha. O Marcos e o Rodrigo acho que já estavam na estrada há algum tempo, mas o início dos tempos de ICESP, aí, onde a gente compunha o grupo de intervenção do ICESP naquele momento, onde o Marcos conseguiu aí, continuar, e o Rodrigo a gente acabou saindo do ICESP nesse momento, mas foi um período de muito aprendizado, onde a gente podia fazer esse tipo de reunião aqui e discutir os casos. Então, é um prazer. Luiz, isso daqui para mim está muito isso, assim, né? Aquela coisa da gente se juntar e falar o que a gente vai fazer diferente, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu acho que, no fundo, isso que é bom da vida da gente, quando a gente olha para trás e para frente e vê isso, assim, né? E troca essas pessoas. Então, acho que esse momento é um momento muito gostoso, né? A gente está trabalhando junto de fato. Né? Se não for gostoso, não vale a pena, entendeu? Trabalhamos junto de fato, discutimos casos na vida real, lá na bucha, às vezes sem os mesmos recursos que hoje a gente já dispõe. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre eletroporação. É uma apresentação breve. Marcos, Rodrigo vão pontuando aí, e se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando. O Maurício pode também fazer as pontuações. Falar um pouco sobre a experiência nossa. Eu vou debater um pouco sobre eletroporação, algo que eu acho que já foi feito no outro webinar, vou passar rápido. E depois falar um pouco sobre as aplicações que a gente tem visto e os casos que a gente fez. Pelo menos eu trouxe os dois primeiros casos que eu usei já para falar com o pessoal da oncologia do nosso grupo. Terapias focais, acho que a gente aqui na intervenção já está careca de saber para que serve, quais as limitações, e a gente vai falar só de mais uma terapia focal. Quando a gente entra no assunto da eletroporação, que ela traz de diferente das outras, é o fato de não alterar a temperatura. Acho que esse é o grande diferencial dessa tecnologia. E para isso ela tem um downside, ela não faz com uma única agulha. Então, você precisa, no mínimo, 2 agulhas para você conseguir fazer esse tratamento. Mas o fato de você conseguir tratar um tumor sem alterar a temperatura leva a ganhos em relação à lesão das estruturas adjacentes, e por isso que acabou permitindo a gente conseguir tratar focalmente lesões de pâncreas, hilo hepático e outros órgãos que eram desafio, que são desafio para a terapia térmica. Então, acho que a primeira mensagem é aqui, quando a gente coloca pelo menos 2 agulhas, a necessidade de espaçar essas agulhas, você não coloca na distância que você deseja,
você tem que colocar numa distância pré-determinada, é 1,5 a 2,2 centímetros. Isso parece que não, mas isso é parte do desafio. Quando você coloca a primeira agulha, você vai ver aonde você vai colocar a segunda. Se você estiver pensando como a ablação usual que a gente está habituado a fazer, você cai do cavalo na hora de posicionar a segunda agulha. Então, é uma ablação um pouco mais complicada. Essa é a minha impressão. Você precisa já estar pensando desde o início onde você vai pôr a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E a primeira, às vezes, fica um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Daí a segunda você já não consegue pôr porque você bate no arco costal. Você não pode deixar as agulhas convergentes, as agulhas têm que ficar paralelas. Então, existe essa limitação do posicionamento das agulhas. O segundo ponto a gente não faz pequenas zonas de ablação com eletroporação. Eletroporação, você vai ter, no mínimo, o que está descrito aqui. Então, é no mínimo 2,5 centímetros por 2. Né? E você pode colocar uma ponta ativa de 1 centímetro, mas ela vai queimar para frente e para trás, como está demonstrado aqui. Então, você vai ter, no mínimo, uma zona de ablação de 2,5 por 2. Você não vai conseguir zonas de ablação menores do que isso, como a gente consegue com as tecnologias térmicas, aí, micro-ondas ou radiofrequência. Como funciona? Acho que para o nosso grupo de intervenção já é bem estabelecido, isso todo mundo sabe, mas são cargas elétricas entre as duas agulhas. Você vai ter ondas de alta voltagem, a gente está falando de 2.500, 3.000 volts por centímetro cúbico, e o que isso acarreta é o aumento dos poros. Então, a gente, quando vê e fala informalmente que você causa os poros, você fura as células, você não fura, né? Os furos estão lá, os poros existem. A questão só é que você dilata esses poros. Quando isso é interessante, começou para uma aplicação oncológica clínica, né? Isso foi na década de 80, que começou a se iniciar o tratamento, vendo que quando você dava uma carga elétrica no tecido celular, os poros das membranas se dilatavam, e daí foi tentado na oncologia clínica, então, fazer as ondas de eletrochoque enquanto estava fazendo quimioterapia, com o propósito de aumentar a quantidade de quimioterapia naquele tecido. Isso ainda tem alguns centros que tentam, mas nunca ninguém conseguiu mostrar um benefício real, não andou muito para frente. Já que vamos interagir aqui assim, né? Então, essa sempre foi um ponto meu em relação à eletroporação, essa complexidade dos technicalities, assim, né? Tem várias outras coisas diferentes daquela cultura que a gente tinha de overlap, de não está tão bom, mas queima aqui, depois a gente vai para lá e tal, né? Aqui tem muito essa questão de precisão, né? Mais ou menos na mesma linha que a gente tem na CRIO, você precisa colocar um número X de agulhas para obter um determinado design de ablação, o que eu imagino que é aqui. Na sua experiência que você teve no intraoperatório, que a maior parte dos pâncreas vão nessa linha, como que você consegue controlar isso no ultrassom, né? Quando a gente está falando em tomo, a gente tem muito mais um padrão de controle de posicionamento, de direção de agulha, se ela está paralela, se ela está obliquada. Às vezes, no ultrassom, isso é muito mais complexo. Como é que você sentiu esse aspecto de posicionamento intraoperatório no ultrassom? O intraoperatório, no final, é mais tranquilo do que parece. É mais difícil do que uma ablação intraoperatória. Tá? Mas é simples. E depois até mostro. Você vai ter artéria e veia mesentérica superior. Acaba sendo o maior problema ali. Às vezes pode ser no tronco celíaco também, mas a gente não teve até agora um caso que o tronco celíaco foi o ponto-chave. A gente teve já poucos casos ainda, mas que a artéria mesentérica, a veia mesentérica era a zona de agrião. Uma agulha à esquerda da mesentérica superior, da artéria mesentérica superior. Você mede no ultrassom depois de posicionar a primeira agulha, 2 centímetros, né? Você tem até um distanciador para te auxiliar e também para fixar as agulhas paralelas. Então, você pega 2 centímetros, e daí, mas olhando no ultrassom no transversal, você já vê que você não está pegando em artéria veia 2 centímetros depois. Então, essa primeira agulha que você posiciona, você lambe a artéria mesentérica superior para o lado esquerdo. Depois, 2 centímetros para cá, você já vê que você salvou a mesentérica e a artéria.
a veia e a artéria, e você posiciona a segunda, então, lambendo a veia. Né? Aí, a terceira agulha, geralmente, nem é necessário. Se você olhar os tumores, daí já vai estar chegando a confluência espleno-mesentérica, então, daí você coloca uma terceira agulha anterior junto à confluência espleno-mesentérica, você consegue já uma zona de ablação ampla, quando você posiciona as 3 agulhas nesse triângulo, onde uma está já fora do tumor e está do lado, né, de lá da artéria mesentérica superior, e as 2 do lado de cá da veia mesentérica superior. Aquela área vai estar ablada. A margem do adenal Então, na verdade, você se baseia muito mais na referência anatômica do que na própria relação das agulhas. Você vê o tumor muito claro, e você vai pensar nas agulhas, mas é isso, no final, essa questão da margem, no intraoperatório você não tem tanta preocupação, porque a margem que você está preocupado é só a margem vascular. Quando o paciente vai fazer uma GDP, eu não estou preocupado com todas as margens tumorais, eu estou preocupado com a margem vascular, que é aqui o cirurgião ele esculpir a artéria ou a veia, é ali que vai sobrar tumor, então ali você concentra, ali você garante a margem. É o que eu falo, a porção do adenal do tumor, essa porção a gente não se incomoda. E teve um caso que a hora que chegou, o tumor estava maior do que parecia na tomografia, um paciente que veio para a cirurgia com a ideia de garantir margem com a eletroporação, mas com uma tomografia que fazia 18 dias do procedimento. Mas a veia tinha fechado naqueles 18 dias e a confluência da veia. Então, ficou irressecável no momento em que houve um aumento, pelo menos da desmoplasia, fechou a veia, não daria para cortar, seccionar a veia pré, porque tinha a confluência das 3 regionais e não tinha colo para uma anastomose vascular. E daí a opção, então, foi por fazer só a eletroporação da lesão sem ressecção. A gente já teve esse tipo de caso, que eu não tenho ainda, é o segmento para poder dizer como foi pós, mas daí, mesma coisa, o conceito não é tão diferente do que a gente está habituado. Na tomografia é mais confortável da gente falar de margens, né? Mas, mesma coisa. A relação das agulhas. O que me preocupa no ultrassom é mais a relação das agulhas, entendeu? A relação das agulhas é muito superficial, né, Marcos? Você olhar, o tumor está aqui, eu estou pondo aqui. Então, eu tenho mais a preocupação com a profundidade para não pegar a cava e a aorta, por exemplo, lá no fundo. E eu tenho a preocupação de não transfixar a artéria mesentérica, por exemplo. Então, você consegue determinar o tamanho, né, Luiz? Cada agulha é passível de escolher uma área ou não? Não é exatamente assim. Você vai ficar entre 1 e 1,5 centímetro de profundidade de agulha no pâncreas. No fígado, 2. Se você aumentar para 2,5 já, você vai ter que usar 1,5 centímetro. Se você começar a aumentar o tamanho da ponta exposta, você tem que ir aproximando as agulhas. Então, a quantidade de energia recomendada é para fazer 1,5 centímetro, 1 a 1,5 no pâncreas, e você pode fazer o pullback. Né? Então, numa lesão que tem mais, quando você tem 1,5 centímetro, põe que você está 0,5 centímetro para frente, 0,5 centímetro para trás, tratando. Então, eu estou tratando 2,5 centímetros. Né? Então, o que eu faço? Eu posiciono profundamente, vejo a margem profunda, um tumor que tinha, e esse tumor tinha, de fato, de profundidade 2,6, esse que a gente não ressecou. Eu fui até a margem profunda e deixei a margem coincidente, né? E fiz o primeiro tratamento. Puxei 1 centímetro, tinha 1,5, puxei 1 centímetro e fiz o segundo tratamento. Então, você pode fazer o pullback. Na verdade, a questão de reposicionamentos, ele pode ser feita. Tá? E até uma das coisas que eu acho que para a realidade, não só a realidade brasileira, onde para a gente usar 8 agulhas, a gente entende que o custo estoura, né? O custo é por agulha. Então, um pouco como crio. A diferença é que eu não vejo aqui, e vejo até como uma vantagem. Você colocar 3 ou 4 agulhas numa posição, se eu for colocar as 8 todas paralelas, isso adiciona uma complexidade de um tempo que vocês não estão ligados. É um inferno. É um inferno colocar 8 agulhas paralelas. Então, você coloca 3, 4 e depois você pode vir em outro ângulo com 3, 4. Também é mais
é mais tranquilo, porque a hora que chega na 8ª agulha não pode ser naquela distância, senão transfixa a artéria mesentérica ou a veia porta. Eu não quero furar a veia porta com a barriga aberta. Daí você faz uma ablação e depois você reposiciona e entra num ângulo mais favorável para tratar aquele segmento que está mais próximo da veia porta. Ô Luiz, me permita só uma pergunta. Então, só para pensar aqui em termos de tratamento para o câncer de pâncreas, está se referindo, em relação a tempos de procedimento. O cirurgião entra, ele descola a cabeça do pâncreas, solta a porta, solta a capa. O que a gente tem feito aqui, tá? Isso existe variações no mesmo tema. Mas o que a gente tem proposto para o tratamento é entrar por laparoscopia, entendendo que essas lesões elas não são iniciais, a gente não está falando aqui de estágio 1 ou 2, a gente está falando de estágio 3. Então, o peritônio não é novidade para ninguém que as imagens são ruins para peritônio. Então, a gente tem, por regra, entrado com laparoscopia, olhado, não tem carcinomatose, daí vai dar proposta. É que a gente, até agora, entrou sempre com proposta de ressecção. E daí, então, abre laparotomia, cirurgia. Manobra de Cocker, expõe o pâncreas, está exposto o pâncreas, daí eu entro, ultrassom, a eletroporação da margem. Então, esse que é o ponto, eu não me preocupo com o tamanho do tumor em relação à cabeça ou do duodeno, eu me preocupo com os vasos. Então, eletroporação da margem, e daí segue a cirurgia normal, esculpindo também a artéria, como se fosse a cirurgia habitual que teria sido feita. A diferença é que a gente deu uma segurança adicional para essa margem, se ela vier positiva ou se ela vier aquele R0, que até tem aqui nessa apresentação. Eu vou mencionar as vantagens de um R0, que isso, a gente tem isso. Esse conceito é muito claro para todo mundo que trabalha com oncologia, né? Mas dá para colocar meio em números aí. Eu trouxe um artigo do Mesquil para a gente conseguir entender o quão importante é essa margem R0 maior do que 1 milímetro num câncer de pâncreas. Mas tem sido esse o tempo. O tempo que eu entro é depois da reconhecimento peritônio e daí expõe o pâncreas para a gente. Geralmente rebate o ligamento gastrocólico, joga o cólon transverso para cima, ali dá uma boa janela para a cabeça pancreática. Sigo aqui? Vamos lá, pode seguir, Luiz. Aqui, só para mostrar para vocês que, como que é feito, a gente informa para quem tá da AngioDynamics no aparelho, eles têm sempre mandado uma técnica no mesmo modelo das outras ablações. A gente, então, informa o tamanho da lesão, e com isso ele dá o tamanho da zona de ablação desejada. Você coloca as agulhas e o tamanho, a distância entre as agulhas, e daí ele também te infere se a zona de ablação está compatível. Você coloca a margem que você deseja alcançar, e daí vai ter o número de pulsos e a voltagem, que isso pode variar de acordo com o tecido. É feito um pré-teste com alguns pulsos e a máquina, ela mesmo determina uma voltagem que ela considera ótima, geralmente entre 2.000 e 3.000 volts. Um conceito interessante que eu não tinha, que acho que talvez vocês até tenham, mas que é o tecido neoplásico, ele é um pouco mais suscetível a essas descargas elétricas. Então, com 700, 800 volts por centímetro cúbico, você já tem uma dilatação dos poros de uma forma irreversível nas lesões neoplásicas, talvez por elas serem menos organizadas, talvez pelo metabolismo mais acelerado, e no tecido viável é 4.000 a 5.000 volts. Então, a gente tem daí essa segurança em relação às alças, em relação ao duodeno, em relação aos vasos, para você não comprometer as células normais. Ductos biliares. Vale o comentário só que um cuidado que tem, e das complicações, quando a gente vai falar em complicações, perfuração duodenal é uma complicação descrita na eletroporação. Mas diferente da térmica, que é por lesão térmica, aqui a nossa preocupação não é literalmente, a gente deixa a agulha ao lado do duodeno. Você não tem a lesão do duodeno. Agora, o tumor infiltrando o duodeno, isso dá chabu.
né? Isso dá chabu em qualquer lugar do mundo, em qualquer técnica que você use. Aquele tumor que está infiltrando o ângulo de Treitz, você vai fazer uma eletroporação, aquela célula neoplásica vai morrer e vai ficar um furo onde ela estava. Então, ali é onde a gente pode ter contaminação desse tecido fibroso que vai sendo feito quando essas células vão sendo reabsorvidas, e ali pode ter a perfuração. Então, a preocupação com perfuração do adenal, com perfuração de um ângulo de Treitz, quando tem infiltração neoplásica, ela existe. Se você tiver uma infiltração profunda do duodeno e você fizer uma eletroporação, vai perfurar esse duodeno. Agora, um duodeno íntegro, você não vai ter perfuração do duodeno, não altera a temperatura, e é engraçado, muito diferente do que a gente está habituado, né? A gente está habituado a fazer a eletroporação e você sentir na mão o calor quando você está, e ali você faz, não aparece nada. E, Luiz, eu queria, então, fazer uma pergunta rápida relacionada a isso, porque você lê realmente que é uma contraindicação absoluta a invasão transmucosa, né, do duodeno. Será que não seria interessante fazer, então, endoscopia para estudar isso nesses pacientes antes de ser mandatório? Amanhã tem um paciente que vai fazer endoscopia. Eu não faço em todos. Amanhã tem um paciente que eu pedi para fazer uma endoscopia com ecoendoscopia. Porque ele vai fazer essa endoscopia amanhã, eu acho. Tá? Na dúvida, né? Melhor fazer, né? Você vê, tem lesões. Primeiro, quando a gente vai para a ressecção, isso não é um problema, né? Mas quando são pacientes que você não vai mirar a ressecção, seja por condição clínica, seja qual o contexto, que você não vai propor ressecção para esse paciente, é uma preocupação. Eu não tenho a ideia, pode-se usar como um protocolo, mas esse paciente que se aproxima e a gente tem um contato duvidoso com o duodeno, eu tenho pedido uma endoscopia com ecoendoscopia para avaliação dessa infiltração. Joia, perfeito. Bom, isso aqui é só para exemplificar, então, onde a gente entra, tá? Onde a gente entra. Eu vou colocar um cenário, aqui tem um cenário de um estágio 3, de um câncer de pâncreas, infiltrando a artéria esplênica, não é um problema, mas infiltra também a artéria hepática e tronco celíaco. Isso é um caso da literatura. Esse paciente, hoje, ele vai para químio rádio neoadjuvante, é avaliado resposta. Se ele respondeu, mesmo com infiltração, se esse paciente tiver uma condição clínica adequada e tiver uma boa resposta ao tratamento de quimio rádio neoadjuvante, é oferecido uma tentativa de ressecção nesses tumores borderlines, onde, tradicionalmente, o que o cirurgião faz é tentativa de biópsia dessa área perivascular. Se a congela vem negativo, o paciente não tem carcinomatose, se faz uma ressecção esculpindo a artéria, como a gente está vendo aqui. Isso, tratamento padrão hoje. Ok. Isso vale a pena ser feito, esse é o primeiro ponto, né? Vale a pena essa cirurgia? Vale a pena ser feito. Eu trouxe esse estudo, foi publicado em 2013, no grupo do Messenger, onde eles fizeram essa análise dos tumores em relação à margem que foi adquirida. E os tumores que foram R1, eles tiveram ganho de sobrevida frente aos tumores que não foram operados, aos localmente avançados, que foi open close ou que não foi proposto cirurgia. Então, vale a pena esse paciente ir para a cirurgia, mesmo que ele saia com um R1, entendendo que muitas vezes é R0, e entendendo também que a imagem depois de FOLFIRINOX e radioterapia não se presta mais para dizer se o tumor é viável ou não. Um conceito também que a gente tem já bem Luiz, deixa eu te interromper um pouquinho para não esquecer, que eu acho que esse é um ponto importante, né? Quando você pega, por exemplo, a experiência europeia, sobretudo o grupo holandês, que é um grupo bem forte também, além do Robert Martin lá nos Estados Unidos, né? Eles preconizam que todo paciente com neo de pâncreas precisa ter sido submetido antes a uma quimio neoadjuvante, sobretudo químio, né? Que seria uma forma de você selecionar o paciente mais fit, mais ideal. Aquele caso que teria um comportamento biológico muito agressivo, né? Na vigência de uma quimio neoadjuvante, talvez ele não se beneficiaria da eletroporação por conta dos riscos de um procedimento que você vai falar antes para propor depois a eletro, né? Isso, está perfeito. Aqui no grupo, a escola do Paulo Hoff, e a escola Paulo Hoff segue exatamente essa postura. A gente tende a fazer quimioterapia antes, a proposta é 4 ciclos, 4 ciclos é avaliação com imagem.
houve resposta, entendendo daí por resposta não houve progressão, porque a gente sabe que o FOLFIRINOX reduz o tamanho da lesão em 15% a 25% das lesões. Então, não é que a quimioterapia tem um efeito uau, né? Até porque muitas vezes esses tumores são desmoplásicos e não vai mesmo reduzir de tamanho. Então, não havendo progressão, se propõe um tratamento local para esses tumores. Agora, quando é borderline, daí é isso. A nossa proposta hoje é entrar nos tumores borderline tendo a eletroporação como uma forma de melhorar esse R1 aí que a gente sabe que às vezes vem. Esse tumor borderline ele estaria sendo indicado o quimio-rádio para ele. Então, você está optando uma outra alternativa que seria a ressecção mais eletroporação. Nos pacientes FIT, eles iam para a ressecção, né, Marcos? É o tumor localmente avançado, que não é... Tem o irressecável. Desses estágios 3, a gente dividiria entre os borderline mais e os irressecáveis, né? Os irressecáveis sendo aquela maçaroca que infiltra o retroperitônio, tá? Aquilo lá é irressecável. Mas, felizmente, também não é o mais comum, né? O mais comum ou é o estágio 4, ou é o estágio 3 borderline ou borderline mais. O borderline mais vai da agressividade do cirurgião. Aqui todos nós conhecemos cirurgiões que são menos agressivos e mais agressivos. Mas que num borderline, com uma resposta ao FOLFIRINOX, a gente, se o paciente tiver condição, né, se é um paciente fit, a gente vai para a ideia da ressecção com base nisso aqui que está mostrado nesse gráfico. Mesmo um R1 tem benefício, ganho de sobrevida frente a um paciente que é um open close ou um paciente que não vai para a ressecção. Então, assim, se a gente for colocar um paciente fit, não aquele de 90 anos, um paciente fit que faz um FOLFIRINOX, que já não são todos, ele tem uma boa resposta ao FOLFIRINOX, depois de 4 ciclos, é proposto uma ressecção e esse paciente iria, então, para uma ressecção onde é isso? O cirurgião faz as biópsias da área pré-vascular, da adventícia, congela vem negativo, ele parte para a ressecção esculpindo o vaso e depois torce para ver qual vai ser o AP que vem. Mas entendendo que mesmo que venha um R1, há benefício de sobrevida. A importância do R0. Então, eu trouxe esse artigo porque eu acho interessante para fixar isso. Talvez eu esteja chovendo um pouco no molhado aqui para o nosso público, mas é um artigo que mostra isso em gráfico. Então, a gente tem um R0, a gente tem ganho de sobrevida frente ao R1. Então, ótimo, quando a gente faz a biópsia e ela vem negativa e eu sigo e vem um R0, a gente já sabe que esse paciente tende a ir melhor do que o paciente que veio R1. Isso é intuitivo para qualquer câncer, né? Para câncer de próstata, para câncer de um colangiocarcinoma. Você tem um R0, é melhor do que um R1. Até aí, muito bem. A proposta, então, quimio-rádio e cirurgia, e depois você torce o dedo para ver se você vai ter um R1 ou um R0 quando a artéria está encased. Então, aqui com um ganho de sobrevida e um P menor que 0,1, 0,01, vendo aqui, então, de 14 meses de mediana para 23. Então, um ganho grande. Agora... Luiz, deixa eu te falar só uma coisa. A gente tem uma audiência hoje aqui que eu gostei muito. Por exemplo, tem a Annelise aqui, que é uma amiga queridona aí de Salvador, e ela é responsável pelo grupo de tumores gastrointestinais, está assistindo a gente aqui. Então, hoje a reunião tem cirurgiões, tem o BNU, então você está com bastante prestígio aí a reunião hoje da gente, entendeu? Acho que é muito bacana sentir a reunião assim multidisciplinar com pessoas de outras especialidades aí para a gente discutir e abrindo que eles também possam se colocar aí, colocar as opiniões deles. Não, perfeito. Só vou discordar do prestígio, eu acho que isso aí é o prestígio da banca e também interesse do método que de fato é novo e abre perspectivas aí para um grupo de pacientes que às vezes não tinha muita. Mas vamos lá, eu trouxe aqui então a situação agora, que é o que a gente anda propondo. Mesmo caso, o paciente fez um diagnóstico, um estágio 3 localmente avançado. O que a gente faz para esse paciente? Quimio-rádio neoadjuvante. Mesma situação, a rádio aí podendo entrar em discussão, tá? Vai depender um pouco do grupo e da situação, mas a quimio neoadjuvante acho que é meio consensual que esse paciente deve ser exposto a uma quimioterapia de 2 drogas ou de 3 drogas, dependendo da opção e do quanto esse paciente tem de ECOG aí, ou de performance.
Muito bem, teve uma boa resposta esse paciente. O tumor regrediu ou não progrediu, enfim, mas teve uma resposta adequada. Saiu daquele tumor agressivo, como o Rodrigo mencionou. Ele já é um grupo, então, pré-selecionado. Esse paciente vai para a ressecção, mas vai para uma ressecção onde a gente faz a eletroporação da margem que viria positiva. Então, você faz a eletroporação do tronco celíaco, faz a eletroporação da artéria e veia mesentérica superior. Eu não estou fazendo a eletroporação do tumor como um todo. Eu estou preocupado só com a eletroporação da onde aquele tumor se torna borderline. Ele se torna borderline não pelo duodeno, ele se torna borderline pela artéria mesentérica superior, pelo tronco celíaco. Faz a eletroporação e segue, então, com a dissecção igual. É interessante, e isso a gente já pode dizer, o que pode comprovar o que a gente já sabia, que para o cirurgião acrescenta 0 de dificuldade no ato cirúrgico. O cirurgião literalmente não percebe nada diferente das outras técnicas de ablação. A gente já fez, todos vocês mais do que eu, ablação hepática, onde o cirurgião corta e percebe aquela área de necrose quando ele está no meio. Aqui, o cirurgião não percebe, não tem nenhum dano, nenhuma alteração quando é feito imediatamente após o procedimento. E daí segue. Você não tem nenhum tipo de monitoramento por imagem, você não consegue ver o que você está fazendo, sim. Você vê a hipercogenicidade, você vê alguma coisa? Não? Você pode colocar, eu vou ser sincero, no intraoperatório eu não me arrisquei a colocar lá, não. No percutâneo eu fico olhando e não dava para ver nada. Tá? Agora, no pâncreas, depois você consegue ver um aspecto semelhante ao que a gente tem de ablação. As bolhas gasosas, aquela hiperecogenicidade que fica na área ablada, você tem essa percepção, que fica todo hiperecogênico com sombra. Então, aquele princípio de fazer primeiro o posterior, depois o anterior, isso é válido. O conhecimento adquirido da ablação a gente traz, né? A única diferença é mesmo essa questão do receio que a gente tinha de proteção dos órgãos adjacentes, que a gente perde o respeito. A gente só começa a se preocupar com o que o tumor está, de fato, invadindo de alças, mas você não se preocupa mais com a proximidade das alças ou dos vasos. Então, Luiz, você vai no protocolo do aparelho mesmo, né? Tem alguns relatos que descrevem um aumento da voltagem de alguns amperes, que isso aí significa que o tecido já está, teoricamente, já ablado e tal. Você usa isso ou só segue o protocolo? Como não, eu uso, na verdade, você usa isso para saber se você repete ou não o ciclo. Então, você pode fazer 70, 90 pulsos. Né? Eu, por opção, tenho feito 90, porque eu não vejo por que não. Uhum. Então, tenho feito 90 pulsos, e daí você vê mesmo a amperagem no início, amperagem no final. O delta, se tiver aumentado menos do que 20%, você repete o tratamento. Você quer um delta maior do que 20% da amperagem basal para você considerar que o tratamento foi efetivo. Então, se você tiver um delta menor, você repete o tratamento. O ciclo, perfeito. Ô Luiz, e como ele trabalha com dipolos, né, que a tecnologia, eu acho muito legal a origem, né, depois a gente até pode discutir um pouquinho. Não há uma limitação em termos de números pares, ímpares ou um número mínimo. Obviamente, o mínimo é 2 e o máximo é infinito, né? Não, mas ele trabalha sempre impar, Rodrigo, sempre impares. É que ele vai escolhendo para você os dipolos, né? Você vai tem 3 probes, ele vai criar os dipolos. Depois desse par, isso. Ele vai trabalhar você sempre não controla esse fenômeno. Você não controla isso. Você escolhe quais agulhas você quer eletroporar. Eu quero a 1 com a 2, a 1 com a 3, a 3 com a 4. Não adianta eu fazer a 4 com a 1, porque a distância está grande. Então, você vai dizer quais são os diâmetros que vai... Não é um algoritmo fixo, então. Isso que é interessante. Não. Né? Isso depende do número de agulhas. Se você tem 3 agulhas, você vai ter 1, 2, 3. Se você colocar 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai poder casar a 1 com a 4, a 3 com a 2, e assim vai crescendo o número de alternativas. Agora, se as agulhas estão distantes, ela não se presta. Se você colocar 4 agulhas, onde a distância da 1 para 3 está dando 2,2 centímetros e a distância da 1 para 2 está dando 1,5, não, 2,2 é o limite do que você consegue tratar. Então, Perfeito. Até 2,2 centímetros você pode fazer aquele algoritmo cruzando ali. Mas isso você pode determinar, e você pode, inclusive, dentro dessa questão da amperagem, se você percebe que entre a 1 e a 2 aumentou 15% a amperagem, você repete só na 1 e na 2. Você não precisa repetir todos os ciclos em todas as agulhas. Muito legal. Aqui, então, para trazer mais uma vez a importância do R0
o real R0, ou aqui o wide, que eles colocam nesse artigo, onde a gente, quando tem um R0 com mais de 1 milímetro, ainda mostra ganho de sobrevida frente ao R0. Então, a gente, quando tem um R0 com menos de 1 milímetro de margem, esse paciente vai pior do que um R0 com mais de 1 milímetro de margem. Eu trouxe esse artigo para solidificar esse entendimento da importância do R0 e não só um R0. Então, quando o cirurgião esculpe a artéria, ele consegue um R0, mas ele vai conseguir um R0 micro. Ele está esculpindo no tumor e torcendo para ser só desmoplasia. Aqui, então, a nossa proposta é a eletroporação daquele segmento, mesmo que seja só desmoplasia, a gente vai estar fazendo a eletroporação. No fundo, a gente não sabe o que a gente espera com isso. Eu espero jogar a curva do R1 e do R0 curto, todos para o R0 longo. No fundo, é esse o racional do tratamento. A gente propor a eletroporação da margem que seria positiva para a gente acabar com esse R1, acabar com esse R0 menor do que 1 milímetro, a gente tem uma margem ampla em todos os tumores operados. O que eu acho super válido, dado que é uma cirurgia de alta morbidade, com uma cirurgia que, de fato, debilita o paciente, ele conseguir tirar o melhor proveito. Nesse estudo do Mechero, não envolvi eletroporação, eu estou extrapolando, mas mostrando que um R0 maior do que 1 milímetro, a gente tinha uma mediana de sobrevida de 35 meses, versus os 16 ou 23 que a gente tinha quando era R1 ou R0 menor que 1 milímetro. Então, só para a gente reforçar aí o conceito do R0 na cirurgia pancreática, a importância que ela tem em números. Só para a gente colocar isso em números, passar de um ganho de sobrevida que no R1 estava em 11 meses para um R0 maior do que 1 milímetro para 35 meses, extrapolando aí para a questão cirúrgica. Esse é o nosso caso. Tá? Então, esse é o primeiro caso. A Cláudia, o nome dela saiu, então não tem problema a gente falar. Ela veio com esse tumor. Então, ela tinha 54 anos na época e apresenta com esse tumor, onde eu pus aqui só para exemplificar o que tornava esse tumor difícil de ser abordado. Então, na abertura... Esse tumor, não? Tumor inópio é um tumor que vem num sinado circunferencial na artéria mesentérica superior, abaulando a veia, mas o que é pior nesse tumor era a artéria mesentérica superior abraçando, literalmente abraçando. Então, a proposta quimio rádio neoadjuvante, o que ela fez, ela não fez 4 ciclos, ela fez full, né, até porque não tinha a eletroporação naquele momento, e a imagem dela após 6 meses de tratamento, a gente vê, então, um tumor que reduziu de tamanho, né, a gente vê que o tumor está mais hipodenso, mais hipoatenuante, mas ainda a gente vê esse tumor circundando a artéria mesentérica superior, mantendo ainda critérios de ressecabilidade na maior parte dos centros. A gente sabe de alternativas cirúrgicas para isso, que envolvem reimplante da artéria mesentérica superior na aorta, mas que essas alternativas cirúrgicas, elas... eu brinco que eu falo que o cirurgião mostra o caso que deu certo e não mostra os outros 3 que não deram, né? Esses reimplantes vasculares assim da artéria mesentérica superior, eles vêm associados a uma mortalidade muito alta, com isquemia mesentérica no pós-procedimento. Mesmo quando não tem trombose, só o tempo de isquemia que se faz, isso pode dar depois alterações no pós-procedimento de choque, séptico e tal. Então, é uma cirurgia que, assim, o consenso, provavelmente numa banca de cirurgiões, é que não se operaria essa lesão. Então, veio para a nossa proposta. O problema aqui é uma paciente jovem, 55 anos, que teve uma muito boa resposta. Depois de 6 meses, doença controlada, uma lesão que permanecia somente localmente avançada, uma lesão que era relativamente pequena, estava com 2,5 centímetros, e daí foi discutido com ela, então, a proposta de levá-la para a cirurgia sem a ressecção vascular, mas com eletroporação desses vasos. Intraoperatória. Então, foi o que foi feito. Aqui, eu posicionei 3 agulhas, como eu havia dito. Aqui, só a questão do número, não pensa nisso como se a gente estivesse numa CT, tá? Essa agulha 3 aqui é o que estava lateral à artéria mesentérica superior, e depois a 1 e a 2 estavam
para o lado hepático das veias mesentéricas, vamos dizer assim. Então, eu pus uma agulha do lado esplênico, então, à esquerda da artéria mesentérica superior, e 2 agulhas à direita da veia mesentérica superior. E de modo que o tumor estaria bem no centro, entre essas 2 agulhas, e fizemos a eletroporação. Depois da eletroporação, seguiu com... Ô, Tenório, só uma perguntinha que me veio aqui à cabeça agora. Olhando a imagem aqui do procedimento, eu tendo a... Você fez questão de dizer que, pela técnica em si, os probes precisam estar paralelos, eles não podem estar convergentes, porque senão isso aumenta muito a tensão ali. Se você convergir, só vai passar corrente na ponta da agulha. Isso. Porque fica um tratamento heterogêneo, né? Não fica homogêneo. E daí é o seguinte, eu estou vendo aqui, assim, a minha impressão, você queria ver a tua opinião, a minha impressão é que no intraoperatório é muito mais fácil você talvez fazer colocar essas agulhas paralelas, você está com a lesão ali na mão, então você pode, vamos dizer assim, ter uma maior chance de deixar isso paralelo, do que, por exemplo, se fazer todo percutâneo, que às vezes começa a entrar no tecido, vira para cá, bate na costela. Isso é uma impressão ou não? Não. De fato, é mais trabalhoso no percutâneo. Aqui, o intraoperatório pode ser bastante trabalhoso, mas é que a gente trabalha muito na superfície, né? Então, é fácil. O tumor literalmente está ali. Você está palpando o tumor. Você só não põe as cegas porque você lambe a artéria mesentérica superior, a veia mesentérica superior, e você quer escapar. E também você consegue ver melhor aonde está o tumor do que na palpação. Então, a nossa precisão do posicionamento é maior guiado por ultrassom. Mas, em relação ao paralelismo, é mais fácil, de fato. E essa distância que tá bem visível aí na tela, você que informa, ou é até uma pergunta do Guilherme Mariotti? Se existe algum sensor que informa a distância, se a distância é adequada, ou você que informa isso? Você que informa. Você pega no ultrassom, mede as pontas da agulha e informa. Isso aqui, essas distâncias, perfeito. A gente tem passo. Você que... Ótimo. Obrigado. Luiz, você vê alguma indicação para tratamento percutâneo não intraoperatório no pâncreas? Eu vejo. Tem um paciente que está em avaliação. Estou repetindo os exames para ver se a doença de fato está restrita, mas ele é um paciente que ele tem 86 anos, está com câncer de pâncreas há 1 ano. Esse câncer de pâncreas dele é uma situação trágica, no sentido em que ele acompanhava um câncer de pulmão que descobriu numa queda em abril, descobriu com uma queda, fez uma tomo, achando que tinha uma fratura de costela e viu um nódulo pancreático, um nódulo pulmonar. Foi operado, fez um PET naquela ocasião e tinha uma captação frustra no corpo pancreático. E daí ele foi para ressecção do nódulo pulmonar, era um T1, N0, e ficou acompanhando. Perdeu o segmento por conta do Covid, como a gente havia comentado antes de iniciar. Então, por causa do Covid, não voltou na consulta, demorou mais para fazer. Daí, quando ele voltou, daí tinha uma massa no pâncreas. Em dezembro, ele começou a tratar, tolera mal o tratamento pela idade, e não foi proposto sulfirinox, né? E mesmo assim não está tolerando, então ele está seguindo em tratamento monodroga, e ele, pelas comorbidades cirúrgicas, a nossa proposta foi fazer percutâneo, e também porque o tumor está no colo e mais anterior. Ele é um tumor que está localmente avançado, e ele, pelas questões de idade, a gente optou por fazer percutâneo, mas um pouco pela posição do tumor, que está uma posição favorável, assim, para o percutâneo. Você entraria com uma tentativa de R0 ou com um debulking? Eu não entraria com tentativa de R0, ele não toleraria uma GDP. Né? Ele não toleraria uma GDP. Não, mas uma ablação, você tentaria uma ablação R0? Você acha que é possível uma ablação R0 no pâncreas? Eu acho. Então, mas mais ou menos, né? Porque vocês estão, desculpa aí, mas o que vocês estão discutindo é o estudo PANFIRE 2, né? Que foi publicado no Radiology em 2020. É só a gente dar uma olhada, né? Que a grande indicação percutânea foi justamente essa, né? Pacientes sinopes que foram submetidos, expostos à quimioterapia pregressa, radioterapia pregressa, e que foram fazer uma consolidação com a eletroporação percutânea, né? Mas é interessante quando você olha os dados sobre vida, os dados são fantásticos, eles melhoraram realmente. Tem toda aí uma questão de discussão de bias, eram 50 pacientes, né?
Isso é bem conhecido, né, Luiz? Por entrar no PenFire ainda é assim, mesmo entrar na complicação, eles tiveram um grande número de complicações. Agora, eles também não selecionaram, né? Eles pegaram paciente que não tinha feito químio antes, 1/3 dos pacientes do estudo não tinha feito químio 14 antes. pacientes. No universo de 40, né? Então, não, mas é uma defesa, eu acho que é uma defesa, eu tô do seu lado, eu acho que é uma defesa da aplicação. Eu acho que esse é o tipo de paciente que pode se beneficiar, né? Eu acho que talvez mais para frente até, talvez, a gente ganhe mais confiança no pâncreas percutâneo. Hoje eu me sinto mais confortável fazendo com uma pequena laparotomia e tendo ali esse posicionamento tranquilo do que colocar percutâneo as agulhas. E eu tenho a vantagem, nesse paciente especificamente, ele teve uma seleção natural, assim que eu achei. Eu olhei e falei assim, o cara ficou de abril até Se dezembro, merece, né? em tratamento, e o câncer de pâncreas dele não explodiu, não fez nada. O câncer de pâncreas dele cresceu localmente. Então, eu já acho ele um pré-selecionado melhor do que o cara que diagnosticou e fez 8 ciclos ou 4 ciclos de FOLFIRINOX. Ele ficou 8 meses sem tratamento quando fez esse diagnóstico, depois mais 3 meses com monodroga e segurou a lesão com monodroga. Então, eu acho que ele é um paciente que vale a pena investir num tratamento local. A questão cirúrgica só do ponto de vista cirúrgico, ele é um paciente um pouco mais frágil, então a proposta foi fazer percutâneo, por entender ainda que é menos agressivo mesmo do que fazer uma laparotomia para ele que tem um pouco de limitação. Mas Luiz, eu acho que talvez a busca nem seja a gente ter uma ablação a zero. Eu acho que nem é a questão. Você pega, por exemplo, essa meta-análise de 2020 que saiu agora há pouco tempo, né? Que conseguiram selecionar 6 estudos, e o estudo com o maior número de casos é do Robert Martin com 200, né? Quando eles olham, por exemplo, o resultado final das ablações, né, com a eletroporação, você não teve nenhuma ablação que foi 100% eficaz. Mas poxa, o ganho de sobrevida que talvez a técnica esteja trazendo vale a pena o risco se você souber selecionar bem o seu paciente, né? Eu acho que você não pode matar o doente no intraoperatório, né? Isso. Seleção é o principal e evitar essas complicações. A gente sabe que vai ter complicação, né? Como eu falei, não quer brincar, não desce para o play, mas evitar ao máximo essas complicações. Isso é importante frisar também, Rodrigo, porque a gente está falando de câncer de pâncreas. Então, quando a gente fala de câncer de pâncreas, as GDPs em estágio 3, quantas dessas não recidivam? Quantas dessas curam, honestamente? Né? Então, a gente já está falando de um grupo muito restrito. Talvez os pacientes sejam BRCA, mas... Então, a recidiva vai fazer parte do segmento, né? A gente tem que estar preparado. Mas mesmo, Luiz, acho que esse é sempre o meu ponto. Assim, para mim, o pâncreas ele tem um comportamento biológico agressivo de doença sistêmica, né? Então, quando a gente está falando de uma doença localmente avançada, a gente já pressupõe que essa doença vai dar metástase, de uma maneira geral, né? Isso que você falou, eu acho que a chave de tudo é essa seleção. Às vezes a gente tem alguns pacientes que vão para químio, que ficam controlados por um tempo, o teste de tempo, e a químio selecionou, esses talvez benefícios, mas acho que talvez controle local para um paciente não é para todo mundo, mesmo cirúrgico ou população. Né? Isso, eu acho que tem que usar o mesmo critério da cirurgia, a doença tem que estar controlada. Você tem que pré-selecionar. Um paciente, eu acho que fazer front. No PenFire eles fizeram, mas eu não acho que é o ideal. Eu não acho que a gente deve tratar o estágio 3 borderline como um T2, como um estágio 2. Eu acho que o estágio 3 deve ser tratado como estágio 3, né? Porque já teve esse questionamento. A gente pode tratar, então, como estágio 2, porque o estágio 3 a gente não opera direto porque tem a invasão vascular. Se não tem invasão vascular, a gente opera upfront. Então, vamos operar upfront. Isso já é discutível. Em muitos centros, a gente já preconiza mesmo o estágio 2, fazer a químio primeiro, exatamente para a gente evitar cirurgias fúteis. Então, a minha linha tem sido não fazer o estágio 3 tratar como estágio 2. Estágio 2 tratar como estágio 3 é o que eu prefiro, entendendo que, assim, né, se você se coloca na posição do paciente, isso não é sempre tão fácil de ser aceito pelo paciente ou compreendido, né? Eu tenho uma lesão ressecável, eu não vou ressecar, eu vou fazer químio primeiro para ver. Daí a minha lesão progride,
entenda, você ia mal de qualquer jeito. Não é tão fácil para o paciente ter essa compreensão. Se a minha lesão é ressecável, resseca, pô. Isso é muito mais intuitivo para o paciente, né? E é legal também, né, Luiz, quando você pega lá a série do Robert Martin, que teve aí, poxa, não teve um número, teve 20% de conversão à cirurgia, né? À ressecabilidade. Pô, isso é bem legal também, né? Não, por isso que eu acho, a gente está começando e eu acho que esses casos vão amadurecendo em casos como o que a gente acabou se deparando com uma lesão um pouco maior do que se esperava e a gente fez a eletroporação da lesão toda e não ressecou, esse paciente depois, ao completar a quimioterapia, poder ser submetido à radioterapia e eventualmente virar um paciente OP. Né? Eu acho que vai acontecer esses pacientes. Eu não tenho muita dúvida em relação ao ganho. E como eu não tenho dúvida também em relação à eficácia, que o tratamento funciona, ele funciona. Eu acho que o importante é selecionar mesmo os pacientes. A gente tem tido cuidado da laparoscopia, exatamente para evitar fazer... A estomatose, né? Eu tenho dado preferência mesmo a fazer a laparotomia, até pelo estadiamento do peritônio. A gente teve também o caso de metástase central, que eu acho que é outra aplicação que a gente deve lembrar da eletroporação. Eu acho que também vai expandir a área de atuação da radiologia intervencionista, que era uma área antes intocável para a gente, ou pelo menos arriscada, onde a gente até se metia, às vezes, a besta de fazer uma ablação ou outra com restreamento e com alguns cuidados, mas sempre com alguma parcimônia e pesando muito o custo-benefício desses tratamentos quando a gente ia para uma lesão mais central. Então, aqui é um paciente nosso que eu, na verdade, acompanho esse paciente já há bastante tempo. A gente é um paciente que ele é médico e fez uma hepatectomia esquerda, que foi trágico. Ele teve controle de doença com FOLFIRINOX, num câncer de cólon metastático só para o fígado, mas teve controle de doença, boa resposta, e foi para uma hepatectomia esquerda e algumas enucleações. O que a gente nunca deseja, no primeiro segmento dele tinha 10 nódulos hepáticos. E ele, com muita baixa tolerância à oxaliplatina, por conta de neuropatia, não conseguia mais operar, tinha dificuldade para caminhar, então ele tinha muita toxicidade e intolerância à oxali. E daí foi tentado tratamentos sem oxaliplatina que não surtiram efeito nas lesões, e daí veio a discussão, ele precisa receber oxali, mas não tolera, e meio sem alternativa. Quando trouxeram esse caso, a gente veio com a proposta de oxali intraarterial, e foi feito, e ele teve uma resposta assim, dessas brilhantes. Então, com 2 sessões de FOLFIRINOX com oxali intraarterial, primeiro, 0 de neuropatia com oxali intraarterial, o que é em linha com o que a gente tem visto, né, em termos de tolerância da oxali intraarterial, é muito boa dos pacientes, e a doença sumiu. A doença sumiu com a oxali intraarterial, todo mundo, ótimo, a gente seguiu com a oxali intraarterial e dando férias, mas dava férias, a doença voltava. Ele foi o paciente que até hoje eu fiz mais sessão de quimio intraarterial. E numa das recidivas foi uma única lesão central, e daí a proposta foi radiocirurgia, para essa, ao invés de voltar à quimioterapia. Por ser uma lesão única, baixo volume, a gente querer também poupar ele um pouco de quimioterapia. Não surtiu grande efeito, a lesão continuou aumentando nessa lesão central, e daí a gente já estava disponível a eletroporação, então foi o que foi proposto a eletroporação. Deixa eu te comentar uma coisa, assim, obviamente que lesão central e biliar é sempre um drama para a gente fazer a ablação térmica, né? Agora, o que me surpreendeu num caso recente que eu tive, que radioterapia também dá estenose. Sim. Então, quando a gente indica radioterapia nessas lesões e achando que não vai acontecer nada, não é bem assim. Radioterapia dá estenose nessas lesões próximas à via biliar também. Eu acho que todos nós aqui já vimos casos de que a radioterapia causou estenose. Eu compartilho com isso. Acho que é um cuidado que a crio é melhor. A crio é melhor que a radioterapia. Crio é melhor que a radioterapia. Eu concordo com você, Rodrigo. Eu acho que o radioterapeuta tem que tomar muito cuidado também quando ele vai tratar. Tem que usar uma técnica que seja precisa, colocar
os fiduciais para tentar fazer uma coisa bem precisa, porque senão dá chabu também a radioterapia na via biliar. Ô, Luiz, deixa eu aproveitar aqui, então. Só mais um ponto, a radioterapia também perde muito mais parênquima do que o que a gente faz. Tanto hepático quanto pulmonar. Isso é muito claro para mim também, que metástases pulmonares e hepáticas, a gente vai ter uma perda de função muito maior do que o que a gente faz quando a gente faz uma ablação, uma eletroporação. Na minha opinião, Lucas, assim, um grande ganho que eu vejo realmente de indicação para atuação percutânea é nesse caso, a lesão hepática com proximidade de via biliar central, que é realmente a nossa grande contraindicação. E eu tenho, antes desses casos, eu ia para a radioterapia, hoje eu já sou mais receoso em indicar, porque eu já tive essas estenoses. E estenose, num caso como esse, que já só tem esse ducto, é catastrófico, né, para o paciente. Então, eu acho que aí eu realmente acho que a eletroporação tem um potencial de mudança, mudança aí de controle, de alternativa e de impacto nesses pacientes muito grande. Eu acho que esse, na minha opinião, é um dos grandes impactos da eletroporação. Eu ia aproveitar para fazer uma pergunta para você, Luiz, de qual seria o limite do tamanho da lesão hepática. Foi inclusive uma pergunta do Alexandre Cerqueira, do Rio de Janeiro. O Profile usou 5 centímetros, né? 5, eu acho que vale o raciocínio das ablações. Melhor, quanto menor, melhor. Melhor, claro. Quanto menor, melhor. Mas quanto mais, pior. Diferente do que a gente está habituado, aqui o paciente não tem alternativa. Então, sinceramente, se essa lesão tivesse 7 centímetros, eu ia mandar pau. Não. É assim, qual que é a alternativa? Progrediu a rádio, uma lesão central, está progredindo. Ele não tem muita alternativa de químio mais. Então, assim, não é candidato à cirurgia, não responde a químio. Qual que é a alternativa? Me dá uma melhor. Eu ia mandar bala também, mas, assim, resposta de livro, assim, do cursinho, eu acho que 5 centímetros seria o número para a gente se arriscar, mas, de novo, se o paciente não tem alternativa, eu me arriscaria e talvez eu fizesse como a gente faz em ablação. Comento com ele, pode sobrar alguma margem, eu me concentraria na margem central, né? Deixa eu livrar essa margem, então, se sobrar recidiva, que se recidive 7 centímetros longe da via biliar, depois eu venho com uma ablação normal e faço aquela margem que ficou faltando. Mas eu acho que assim, mais do que 5 centímetros só numa situação muito de exceção. E até mais de 3 centímetros numa situação de exceção. Colangio central inópio é uma baita ideia também, né, Luiz? De novo, o Martin Manjeric, lá da Holanda, está mandando bala nesses casos, né? Com super resultado. A gente teve um caso de colangio que foi para cirurgia, que lambia o pedículo esquerdo, mas a proposta foi hepatectomia direita e, de novo, eletroporação no pedículo esquerdo, porque, de fato, o tumor estava encostando na artéria hepática esquerda. A gente fez a eletroporação da artéria hepática direita, esquerda e a própria, porque ficou naquele triângulo, mas visando livrar, na verdade, a artéria hepática esquerda e propiciar uma hepatectomia direita R0. Mas eu acho que colangio também é uma... Isso que eu acho que a gente expandiu a nossa área de atuação. Expande a nossa área de atuação. Ô Luiz, falando de colangio, não sei se naquele primeiro caso que você mostrou, tinha um stent biliar ali no meio, não sei se eu vi direito. Stent biliar, tem algum problema com a tecnologia em relação à parte elétrica? Não tem. Não tem. Tem um trabalho experimental legal sobre isso. Mas você tem aquela mesma questão de aumentar o risco de infecção, porque você faz uma área de necrose, etc. e tal? No fígado existe, mas no fígado a questão da infecção ela é inferior à ablação térmica. Porque você não tem necrose, você vai ter apoptose. Então, na ablação térmica a gente tem uma faixa de apoptose, mas tem uma faixa de necrose. Né? Aqui não, você não tem necrose, não tem. Então, o risco de infecção é menor do que o que a gente tem nas ablações térmicas. Tá? Luiz, a gente tem discutido aqui. Mas é menor. E a gente tem discutido aqui que não precisa ter medo de via biliar, etc. Mas alguns trabalhos mostram, né? Alguns relatos ainda assim, de estenose de via biliar por conta de
de um leve aquecimento, né, na ponta da agulha e tal, e alguns trabalhos sugerem que você deixe pelo menos 5 milímetros, né? Não, eu vejo, assim, vou te falar a minha opinião, tá, Maurício? Tá. Eu acho que é lesão mecânica. Se você vai lá e você fura a via biliar, ali você vai ter uma lesão mecânica com hemobilia, com tecido cicatricial formando no ducto. Então, eu até não acho. E a outra coisa é a questão do paralelismo. Se você deixar um pouco mais concentrado, vai ter mais carga na ponta e com isso pode aquecer. Então, o não aquecimento envolve paralelismo. Paralelismo é importante para você poder ter uma zona de ablação adequada sem aquecimento. Se você tiver muita carga numa fração pequena, você pode ter aquecimento. Mas é muito, assim, eu acho muito difícil você conseguir um aquecimento a 50 graus, que seria aí para a gente começar a ter um risco maior de estenose. De lesão. Assim, tudo pode, mas assim, se a gente extrapola aí... Foi exatamente, tudo pode também, porque os caras fazem cada... Né? O nego parece que vai bending the limits. Deixa eu ver se acontece. Não está paralelo, mas vamos ver, liga aí. Vamos ver o que acontece. Daí o que acontece esquenta. Mas acho que se você respeitar os parâmetros que são sugeridos, eu acho muito difícil. Eu acho que é mais fácil você ter uma lesão mecânica para você furar a artéria, furar o ducto. Porque, assim, vamos lá, quando você vai querer fazer uma ablação de um colangiocarcinoma, um bismuth 4, você vai estar colocando agulha no lugar que a gente corta um prego. Claro. Né? Pensa fazer uma biópsia dessas lesões. A gente corta um prego. Agora, você não vai pôr uma biópsia, você não vai pôr uma agulha, você vai pôr 4, 3. E não exatamente onde você quer, porque tem que ter uma distância certa. Eu quero pôr aqui não dá, fica com 1 centímetro de distância só, então tem que ser para lá. Pô, mas para lá eu estou em cima da artéria hepática, então tem que mudar essa. Então, é um procedimento trabalhoso, exige, principalmente no percutâneo, exige muita sedimentação do conhecimento de ablação percutânea, de posicionamento de agulha, do entendimento tridimensional. Existem softwares que ajudam a fazer isso, não tenho, né? A gente vai mesmo no triangulação na cabeça para saber se é mais para cima, mais para baixo, mais para cá, mais para lá, se está paralelo, se a terceira agulha vai ficar paralela, convergente, mas vai ficar perto dessa, mas daí vai ficar longe dessa. Então, essa triangulação de escolher a posição das agulhas é um pouco mais trabalhoso do que me parecia, tá? Dá bastante. Pô, mostra esse caso aí que eu tô curioso, cara. O pior é que eu te mostro depois. Aqui eu falei, eu não preparei para gente isso aqui. Eu devia colocar, tem imagem de ultrassom, posicionando a agulha até a porta, assim, eu devia ter trazido isso. Mas como eu falei no começo, eu não fiz uma coisa dedicada, peço desculpas até, mas depois eu posso mandar mais imagens desse tratamento. Mas eu achei que eu tinha posto pelo menos o pós dele. Bom, se não, enquanto a gente estiver debatendo aqui, eu busco pelo menos a imagem do pós, eu tenho dele, que eu injetei contraste para ter a ideia da zona de ablação. Enfim, eu mostro. Achei que estava aqui. Eu ia falar do Penfire, a gente já falou brevemente sobre ele, que saiu em 2020, tinha sido aplicado em 2019, e a gente poderia falar também o que saiu ontem, né? Coldfire, eu sinceramente ainda não tive tempo de ler, mas meu entendimento vem em linha com o esperado, abrindo uma alternativa para tratamento de metástases centrais também. Achei que a feasibilidade foi muito boa, a taxa de complicação deles foi alta, eu quero ver, mas quando a gente pega um trabalho de ablação térmica, a gente fala de 25% de complicação, né? Lembrando que eles usam assim, retenção urinária é complicação, né? Derrame pleural é complicação. Então, coisa de radiologista, né? Coisa de radiologista. Olhar fundo eu queria olhar melhor depois do artigo para ver exatamente quais foram todas as complicações, mas eu entendo que as complicações elas vão acontecer de fato. Como eu falei, se a gente tinha complicação colocando uma agulha na periferia do fígado, a gente vai ter complicação colocando 4 agulhas no centro do fígado. Então,
não me causou muita estranheza em relação à taxa de complicação. Eu só quero olhar mesmo para ver, porque as complicações que eu vejo, sangramento, mas como eu falei, mecânico, a gente vai colocar agulhas no centro do fígado guiada por tomografia, você vai ter maior chance de acabar tendo uma lesão de um ramo vascular, arterial, hepático ali, que pode precisar de algum controle, de alguma embolização. Eu acho que vai mais ou menos para essa linha. Aqui o PenFire, um estudo fase 2, agora a gente tem um estudo fase 2 também em relação a fígado, mostrando benefícios de sobrevida. Ele aqui fez 2 braços, jogando com e sem a entrada de FOLFIRINOX. Então, é um estudo que acho que vale a pena todo mundo ler, dos estudos que validam o que a gente faz. Por ter sido controlado, aqui um caso deles, onde eles fazem o tratamento percutâneo, você vê que as agulhas aqui não estão perfeitamente perpendiculares, né? Não estão perfeitamente paralelas. Essa questão do paralelismo, 1, 2, até 3 milímetros seria aceitável, mas se houver maior convergência, você teria que refazer. Veja aqui o número de agulhas que eles colocaram. Então, aqui, assim, ele vai fazer, se essa for a agulha 1, ele vai fazer 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Então, ele vai fazer 3, 4, 2, 3, 6, 3, e é isso aqui. Essa agulha não vai casar com essa, né? Então, é isso o pensamento que você faz quando você está montando geograficamente. Você faz sempre ponto a ponto, você não consegue saltar as agulhas. Aqui um exemplo, PET, acho que PET é uma boa alternativa de segmento, depois eu trago para vocês em alguma outra oportunidade. Como a gente tem visto, nesse começo a minha proposta é com 30 dias fazer o exame de ressonância e com 3 meses fazer um PET e ressonância, e daí a gente vai depois vendo como vai ser a melhor forma de acompanhar isso, mas PET é uma forma que a gente vê pouca mudança anatômica, mas bastante mudança metabólica. Então, as principais indicações, eu falaria estágio 3, eu acho que estágio 3 abre mesmo uma nova janela para a gente pensar num tratamento cirúrgico para os pacientes, mantendo os critérios de pré-seleção. Acho que esse a grande indicação para esses pacientes. Existe a opção, como a gente estava falando, de mini laparotomias, a opção do tratamento percutâneo. Eu trago também a história da recidiva local, é outro grupo que entrou no PenFire. Acho que também é interessante a gente lembrar da recidiva local. Eu não acho que veio substituir a rádio, tá? Eu tenho dito isso, eu acho que a eletroporação, diferente de outras terapias térmicas que a gente tem, se a gente for lembrar do HIFU, por exemplo, o HIFU muitas vezes ele entra como uma alternativa de tratamento que vai substituir a cirurgia. O paciente ele vai substituir a radioterapia. Eu vou tratar o câncer de próstata com HIFU. A ablação, a gente pode fazer a mesma coisa. Eu vou tratar aquele tumor de rim com ablação e não vou operar. Então, eu estou substituindo a alternativa terapêutica. Aqui não, eu estou acrescentando uma alternativa terapêutica. Primeiro, esse tumor é ruim, ele vai mal. Eu falo, eu não quero substituir, eu quero usar também. Então, esse paciente com a recidiva, você pode escolher, você quer irradiar primeiro? Vai lá. A gente sabe que não é a melhor ferramenta a radioterapia no câncer de pâncreas, mas é uma ferramenta. Outra, não segurou, continua PET ávido, vem a eletroporação depois, como uma alternativa mais invasiva do que uma radioterapia. Não vejo problema. Eu acho que, da mesma forma, o contrário. Eu vou fazer a eletroporação e vou guardar a radioterapia aqui. Houve progressão só local? Não tem problema, irradia onde a gente fez a eletroporação. Então, eu acho que o que a eletroporação traz também é essa opção. No fundo, a gente está aumentando a gama de pacientes que vão poder ser tratados, aumentando o número de opções terapêuticas para esse paciente. Eu não estou trocando uma pela outra, eu só estou somando. Da forma que a gente não tem muito o que fazer também, né, Luiz? Acho que... Sem dúvida, sem dúvida. Então, é assim, não acho que a gente pode ir para uma coisa, o game changer, não é o game changer, mas o que eu espero é ganhar tempo de sobrevida e ganhar tempo de controle de vida. Esses tumores, essas recidivas locais, esses tumores localmente avançados, a gente também está cansado de saber que eles cursam com dor, obstrução duodenal. Então, se você consegue
um controle local, isso é benéfico para o paciente, temos qualidade de vida também, controle de dor, controle de sintomas. Ô, Luiz, As lesões periorais... Pegando a carona nesse que você falou da radioterapia e da quimioterapia, eu tenho uma pergunta aqui da audiência da Annelise Coutinho. Vocês veem maior dificuldades técnicas em fazer a autoporação nos casos de recidiva local em pacientes previamente tratados com QT ou radioterapia neoadjuvante? Eu acho que não muda. Eu acho que é mais a localização do tumor do que os tratamentos que ele fez anteriormente. Eu não vejo nenhum problema em tratar um paciente que fez radioterapia. Não acho que a radioterapia atrapalha a gente em nada. Talvez o fiducial, em algum momento, pode ser que atrapalhe em algum momento, porque dá um pouco de strike na tomografia, no máximo. No máximo, um fiducial, eventualmente, pode deixar os contornos um pouco menos nítidos, mas, fora isso, não vejo nenhum problema. Eu acho que é mais a localização, que às vezes é um desafio. Às vezes, assim, sempre é um desafio. Né? Vou falar a verdade, não tem recidiva local em GDP que vai ser água com açúcar. Vai sempre estar junto da artéria mesentérica, da veia mesentérica, colado na porta, no tronco celíaco. Então, assim, sempre vai ser um desafio você posicionar aquelas agulhas com cuidado, 2 a 3 ou 4. Então, sempre vai ser trabalhoso. Não acho, de modo algum, que a rádio ou a quimioterapia nos atrapalharia. Pelo contrário, eu acho que quanto menor, melhor. Então, se tiver alguma coisa que vai acontecer, secar igual secou ali a Cláudia, vai diminuir um pouco aquela lesão, aquela recidiva local, e torna mais fácil o nosso trabalho. Não acho que atrapalha. Não. Mas eu acho que isso, né, Luiz, acho que cabe igual uma das vantagens da intervenção é justamente essa. A gente se mexeu, se grudou, se fez radioterapia, a gente não interfere muito, né? Diferente das outras que eu acho que essa eu acho que é uma das grandes vantagens da intervenção percutânea, das terapias ablativas de um modo geral, né? Tratamentos prévios, na verdade, que complica cirurgia, radioterapia, para nós, muitas vezes é até melhor, né? Exato. Ô, Luiz, pode falar. Não, eu ia só seguir, pode falar. E você disse que faz o controle com PET, né? A minha intenção é fazer um controle com 1 mês, com o exame seccional de ressonância, e depois 3 meses, PET e ressonância. Esse está sendo Tem uma pergunta da audiência da Maria, que era exatamente, Maria Lúcia, que era exatamente isso aí. Qual era o método de imagem que você elegia como para fazer o acompanhamento e com que intervalo? Antes dos tratamentos, a gente tem feito PET e ressonância de rotina, e depois dos tratamentos, depois de 30 dias, ressonância, e depois seguir a cada 2 meses, né, no 3º mês com PET e ressonância, e depois vai acabar individualizando. Talvez a gente depois comece a alternar de novo os métodos, que é uma coisa que a gente faz com certa frequência. Aqui eu trouxe o ambiente, quando eu estava fazendo aquela ablação percutânea, aqui as 2 agulhas colocadas paralelo, no ultrassom a gente vendo e medindo a distância das agulhas, mas aqui é o ambiente, de novo, para a gente esse slide não é necessário, não estava... Luiz, desculpa, só em relação à monitorização eletrocardiográfica, como é que foi? Você sempre faz trigado ou não? Sempre trigo, mas é assim, isso aí é uma das coisas que acho que quando estava desenvolvendo o método, deve ter dado algum chabu em algum contexto, porque assim, não muda nada, tá? A gente triga, mas, sinceramente, os anestesistas já teve aumento de pressão, tá? Isso é outra coisa que eu te perguntar. Elevação de pressão. Para pâncreas, principalmente, né? O pulso tem que estar entre 50 e 80. O paciente não deve estar muito taquicárdico e não deve estar muito brade. A gente sempre triga, mas, na real, assim, em relação à alteração cardíaca, não teve nenhuma repercussão. Que teve em 2 pacientes, a pressão subiu, mas subiu assim para 17/11. Não teve nenhum pico de pressão assim que gerou ansiedade no grupo até agora. Os anestesistas ficam espertos para controlar a pressão e controlar o pulso durante o tratamento, mas só teve, na verdade, o primeiro paciente até que foi, e depois eles mudaram um pouco a combinação de drogas e a gente não teve mais problema nos demais. Mas é um cuidado que o anestesista tem que ter em relação a manter o pulso entre 50 e 80 e estar atento quando a gente está tratando, que são 2 a 3 minutos,
pode ter um pico de pressão naquele intervalo. Perfeito. Aqui, então, só é o mesmo caso, mas veio pelo menos a imagem do pós. Tá? A imagem do pós lembrando muito uma ablação normal aí das que a gente está habituado. O que acontece, ainda não tenho essa experiência adquirida, mas só dos casos de eu ter acompanhado e do tempo que a gente ficou vendo com serviços fora, é que a redução é muito mais rápida do que numa ablação térmica, né? Talvez por não ter necrose. E daí, só como a gente está falando da técnica especificamente, e não só para o pâncreas, as aplicações elas podem se estender em próstata. Eu não acho que a gente vai entrar na questão de tratamento de tumores de próstata, talvez em protocolo de pesquisa, mas talvez, e acho que é uma técnica boa para próstata, uma técnica que você pode tratar a próstata independente da localização, ápice, glândula anterior. É uma técnica que é uma técnica segura, não é isenta de complicações como nenhuma outra, mas é uma opção. O que eu acho que, nesse momento, a gente pode eventualmente pensar em recidiva local, pós-prostaté e pós-rádio. Então, esses pacientes existem, às vezes, os pacientes que têm prostaté, que voltam com uma recidiva local e que foram irradiados, mas persistem com alteração de PSA, e a gente pode propor tratar esses pacientes com eletroporação. O resgate pós-rádio em paciente de alto risco cirúrgico, acho que é um outro paciente que pode se beneficiar também de um tratamento local. Esses pacientes existem. O paciente que vai para a radioterapia geralmente não é o paciente melhor candidato cirúrgico, e daí quando ele tem ainda um tumor que é resistente à radioterapia, a cirurgia de resgate só é mais difícil do que a cirurgia upfront. Então, acaba sendo um cenário que muitas vezes não se propõe cirurgia ou tratamento local, se propõe tratamento sistêmico para esse paciente. Eu acho que pode-se pensar a eletroporação nesse contexto como uma alternativa. E, por fim, os tumores renais centrais, que também abre aí, aqui um paciente em único, da literatura, em uma lesão central. A gente sabe hoje, os urologistas, eles muitas vezes operam essas lesões centrais, mas eu entendo que é um desafio muito maior para eles do que para a gente fazer o tratamento dessas lesões centrais. Então, principalmente os oncologistas tendem a direcionar para a gente, porque eu acho que faz todo sentido um caso como esse ser tratado por via intervencionista e não por cirurgia. E a questão da lesão verdadeiramente central é um problema mesmo para crio. Crio, sem dúvida, é vantajoso em relação às térmicas de aquecimento, mas ainda assim traz algum risco de lesão térmica. Então, entendo que a eletroporação pode ser uma opção boa para esses casos. Aqui eu trazendo um caso da literatura, eu não tenho nenhum rim para mostrar. Bom, obrigado, pessoal. Acho que era isso aí que eu tinha. Parabéns, Luiz. Muito legal. Parabéns, obrigado, Luiz, pelo pioneirismo, pela aula. Foi excelente. Excelente, Luiz. Ô, Luiz, eu acho que essa tecnologia ela demonstra mais uma vez, né, a importância de trabalhar num ambiente multidisciplinar robusto, né? Essa é uma tecnologia que não dá para implantar sem um time bem consolidado, né? Um time cirúrgico muito forte, um pós-operatório bem consistente numa unidade de terapia intensiva e uma radiologia intervencionista da mesma forma consistente, né? Eu acho que hoje, se você quer trabalhar com oncologia na real, né, você quer trabalhar com oncologia na real, você precisa ter os 4 pilares muito bem estruturados. Você vai precisar de um oncologista clínico, é inegável, um oncologista cirúrgico, você vai precisar de um bom serviço de radioterapia e um bom serviço de intervenção oncológica. Se você tiver algum desses pilares fraco, você vai estar aquém do que pode ser oferecido para o paciente. Eu acho fundamental essa interação. O conhecimento oncológico é uma coisa que não é todo intervencionista que traz. Eu não acho que todo mundo que faz intervenção traz esse pensamento oncológico, esse pensamento de entender o que é ganho de sobrevida, ganho de qualidade de vida, entender que um ganho de 3 meses é significativo. Eu acho que as pessoas... tem muita gente que se propõe a fazer tratamentos oncológicos, mas que não entendem bem de oncologia. E acho que está inserido
no universo onde você tem frequentemente conversas com oncologistas, com cirurgiões que trabalham com oncologia, com radioterapeutas, com endoscopistas, né? Eu acho que isso enriquece o tratamento, proporciona a melhor alternativa. Acabei de mostrar esse caso que a gente fez a eletroporação hepática. Esse paciente, acho que se a gente não tivesse essa proximidade, o oncologista não ia ter pensado na químio intra-arterial. Ele não ia ter pensado na químio intra-arterial, está indo para o lado, vou tentar uma imuno, e a químio intra-arterial, para ele, até agora, ele está, nesse momento, livre de doença, vai recidivar, não estou falando aqui, mas vai recidivar, mas ele está livre de doença há 1 ano, com base na químio intra-arterial. Há 1 ano atrás, ele estava sem esquema. Não tolerava oxale, e assim, a gente conseguiu um controle de doença já há 1 ano, e a eletroporação agora entrando para conseguir postergar mais essa químio. A gente sabe que, assim, estou fazendo químio intra-arterial pesada nele, ele teve ótima resposta, dá férias, reexpõe. A gente sabe que isso vai ter um momento em que ele vai entrar em insuficiência hepática, vai ter um momento em que essa lesão, essas metástases vão sair do fígado. Então, a gente sabe disso. Mas a gente conseguir agora uma eletroporação, ganhar mais tempo. A químio intra-arterial partiu de discussão com a radiologia intervencionista. Então, eu acho que, primeiro, a gente traz muita coisa nova dentro da nossa área, a gente traz muita coisa muito boa, que, às vezes, os oncologistas não percebem o real benefício que aquilo pode trazer em diversas situações. Tá? Eu estou falando, assim, que vai desde de gastrostomias, que eu acho que a gente vê paciente... Eu lembro quando eu voltei, no início, na sala de discussão, eu olhei, daí eu fui comparar um câncer de pâncreas fechando o duodeno, o paciente estava... Eu olhei 6 meses o paciente com uma sonda nasoenteral. E daí eu falei, esse paciente, por que vocês não fazem uma gastrostomia? O cirurgião, acho que não vale a pena, porque ele tem uma albumina muito baixa e tem carcinomatose. O endoscopista não conseguiu, porque ele já tem... a gente faz isso. Vocês fazem? A gente faz. Fiz uma gastrostomia. Paciente com câncer de pâncreas num centro de excelência, fazia 6 meses que estava com uma sonda nasoenteral, porque o cirurgião e o endoscopista tinham recusado. Então, assim, a gente tem uma abrangência que a gente sabe que pode ajudar muita gente em diversas situações, trabalhando em conjunto, né? Trabalhando em conjunto. Eu vejo os endoscopistas, por exemplo, eles ficam incomodados com isso. O endoscopista não me manda gastrostomia. Incrível. Ele fala para ir para o cirurgião, não dá para passar, procura o cirurgião. Eu acho que é entender que existe o espaço para todo mundo. Eu, com certa frequência, mando casos biliares para os endoscopistas, para a gente fazer rendezvous quando o paciente tem, ou para eles drenarem. Eu acho que precisa ter essa interação buscando o que é melhor para o paciente. E acho que é fundamental. Se você tiver um dos pilares muito fracos, você vai estar aquém do que pode ser oferecido. Ô, Luiz, um último ponto em relação a custo. Assim, tem muita gente perguntando aqui no bate-papo e tal, querendo saber. Não precisa especificamente falar se o custo da agulha é o mesmo custo da agulha de ablação. É? Ótimo. O custo da agulha é o custo da agulha de ablação. Então, supera o custo de uma ablação, é uma ablação com 2 agulhas, se for 2, se for 3, se for 4. O hospital tem um pacote com 2 agulhas, depois cada agulha ele acaba vendendo pelo preço de custo, mas o preço de custo nos Estados Unidos é $1.000. Então, Ô, Luiz, mas nessa pegada que o Maurício falou, falando da disponibilidade, a gente sabe que a agulha sim, vale com a de ablação, mas tem o gerador, né? E assim, aqui no Brasil, não sei, a gente pode dar uma informação, mas a Reddog comprou o gerador, então assim, não é uma tecnologia que, igual tem algumas empresas que vendem um produto, mas ela tem um gerador próprio ou um aparelho próprio que ela vai e leva no hospital e você consegue fazer o procedimento, não é isso? A Reddor comprou o gerador. Tá? Daí, assim, valores de negociação eu não tenho acesso, mas a compra do gerador, eu não sei qual vai ser o modelo que a AngioDynamics vai trazer. Tá? Eu posso te dizer, assim, com a pouca experiência que eu tenho, nego sair fazendo eletroporação vai dar chabu. Porque... Eu acho que assim, esse tipo de tecnologia é daquelas que não é para qualquer centro, né? Como você colocou. Não é. E não é para fazer uma vez,
Eu fiz uma ablação ano passado, vou fazer uma eletroporação esse ano. Acho que essa é uma tecnologia para centros oncológicos especializados, vai ser para poucos centros. E acho que quem começar a sair fazendo vai dar problema. Vai dar. Haja visto, né, Marcos e Luiz, que o MD Anderson parou de fazer, né, um baita de um centro, né, por questões particulares deles lá, etc. Mas veja a especificidade desse tratamento. É um tratamento de muito nicho. Né? Centros que investiram, a Johns Hopkins, por exemplo, no site dele está em destaque, está em uso clínico nos Estados Unidos, em vários centros, mas alguns centros eles não foram atrás. O tempo vai dizer quem que está certo. Pega o Johns Hopkins, eles estão usando na rotina da cirurgia pancreática, que também é um centro de excelência. Né? Enfim, o tempo vai dizer... Mas é esse ecossistema. Eu acho que, puxa, tem um perfil de cirurgiões que são mais afeitos, early adopters de alguma coisa, e vão gostar, e vão te ajudar, e vão... E tem lugar que é mais old school, e vamos seguir na velha e boa... Eu acho só... Eu não sei como o vai fazer, mas se for na linha... Compra a agulha que eu te levo aí e para você fazer um caso, a gente vai ter uma série de complicações grandes. Resultados ruins, né? A gente vai ter. A gente vai ter. Ô, Luiz, uma última pergunta aqui do Marcelo Bruno. Qual foi sua percepção em relação à sensação de cirurgião? Quantos casos vocês fizeram no intraoperatório? Como é que foi a percepção do cirurgião? Se, por exemplo, aumentou o risco da anastomose pancreato-jejunal? A percepção do cirurgião, a gente está com 4 casos intraoperatórios até agora. E a percepção dos cirurgiões é que não muda. Então, para ressecção, para anastomose, não muda. Não teve nenhum prejuízo na confecção da anastomose. Na verdade, o cirurgião falou, você fala que esse negócio funciona aqui, porque a gente não percebe, não. Perfeito. Então, não muda a temperatura, não tem hematoma local, não tem necrose, ele não teve nenhuma dificuldade adicional na cirurgia. Excelente. Então, acho que é uma das vantagens também. A gente não tem interferência. Fazendo imediatamente depois, por não ter necrose, esse mecanismo de apoptose do aumento dos poros, isso vai ser na decorrência do tempo. Então, fazendo imediatamente antes da ressecção, isso passa desapercebido pelo cirurgião. Luiz, eu queria lembrar de 2 aplicações, só rapidinho, para a gente não esquecer. Olha, coisas que estão sendo usadas na prática clínica, começando. Osteomielite crônica, achei sensacional a ideia para se aplicar para esse tipo de terapia. E sarcomas, né? Aqueles sarcomas inoperáveis, né? Talvez seja uma oportunidade aí. Desmoides. Né? Isso, desmoide, aquela lesão na raiz mesentérica, que também, às vezes, neuroendócrino, tem aquele conglomerado linfonodal na raiz mesentérica que, putz, o que eu faço com isso? A eletroporação pode entrar. A verdade é que eu vejo muita aplicação no abdômen, no tórax menos, mas mesmo partes moles, como você falou, eu acho que vai ter bastante aplicação. A questão cervical ainda é um desafio, mas tem alguns casos já de gente fazendo na questão cervical ou mediastinal. Eu acho que no abdômen, para essas questões de sarcoma, neuroendócrino, retroperitônio, a gente ganha armas para propor tratamento. Você falou desmoide eu acho que é uma puta indicação também. A gente tem alternativas de desmoide com crio, enfim. Partes moles eu acho que a crio vai muito bem também, mas dependendo da localização, eu acho que você vai ter mais segurança com a eletroporação. Enfim, a verdade é mais uma ferramenta, não vai servir para todos os casos. Eu acho que vai ser, e até isso, vai ser a decisão de qual energia a gente vai utilizar. Eu acho que isso é muito bacana e isso vai dar discussão. Eu faço assim, você faz assado. Né? Eu acho que vai ter casos em que você vai conseguir chegar a Roma por diferentes caminhos. Tem muita gente aqui corroborando com vocês que a Annelise e o Benhu, que realmente é um trabalho é um teamwork, né? Tem que ter um trabalho de multidisciplinar, de equipe, para chegar no paciente ideal e conseguir fazer realmente o tratamento como o paciente merece. Tem a última pergunta aqui em relação aos achados patológicos da peça, desses casos que você fez, Luiz. Tem alguma resposta já dessas lesões que foram ressecadas pós? O patologista também não percebe. O patologista ele vai perceber numa microscopia eletrônica, né? Uhum. Mas, especificamente nesse caso, no primeiro caso,
Isso saiu já a peça e veio margens livres naquele tumor, mas cai naquilo. Tinha feito radioquímio, então na desmoplasia, veio margens livres. Bom para ela. Eu ainda assim acho que a eletroporação pode trazer naquele sentido. Vocês viram aquela artéria. A chance de ter tumor ali viável era muito grande, mas na patologia veio margens livres. Mas para o patologista ele também não vê alteração. A gente já teve um caso que a gente fez uma biópsia no pós, mas foi mais... O paciente foi para uma ecoendoscopia, daí o endoscopista usou a ecoendoscopia, viu a lesão e resolveu biopsiar, veio só necrose, e isso depois de 10 dias. Uhum. Então, teve esse também até agora de conhecimento da patologia por enquanto. Perfeito. Muito bom. Tem uma pergunta que é a última, então. Já estamos já no limite. Última de verdade. Se tem alguma experiência com a doutora Rosane Klein perguntando, alguma experiência em criança. Você vê que o nosso público hoje é super heterogêneo, para corroborar com a importância do time multidisciplinar. Não tenho experiência ainda em criança, mas eu também não vejo nada que pudesse ser diferente. Eu não consigo imaginar por que em criança não funcionaria ou não deveria ser usado. Mas, se a gente for na literatura, a gente vai achar relatos de casos só pela prevalência mesmo, né? Os tumores de criança que a gente precisa de um tratamento local já são poucos. Se a gente extrapolar isso para as ablações térmicas, a gente está aqui com um monte de gente com um monte de experiência em ablação. Quantas ablações em criança, Marcos? Muito pouco, né? Fiz algum pulmão. Legal. Né? Tem umas 5, não mais que isso. Isso. Acho que todo mundo aqui vai ter uma experiência que cabe numa mão de ablações em criança, talvez em pulmão também, mas enfim, é pouco. Né? Mas em pulmão é onde não vai bem, tá? Esse é em pulmão é onde não vai bem, eu não recomendaria em pulmão. Não conduz, né? Tem alguma preocupação com estrutura nervosa adjacente, Luiz? Não. Vantagem, né? Essa é a vantagem. Vantagem. É que tem uma pergunta do Luiz Henrique aqui no chat, perguntando justamente isso. O Luiz Henrique, que é bom. Você tem alguma preocupação com estruturas nervosas adjacentes? Ele tinha dito isso no comecinho lá da apresentação, mas só para reforçar agora no finalzinho. Eu acho que a gente respondeu aí basicamente todas as perguntas. Foi muito legal. Eu gostaria de dar aí as considerações finais, doutor Marcos, então. Eu quero parabenizar o Luiz aí pelo pioneirismo. Acho que não só o aspecto de trazer tecnologia, mas eu acho que esse viés que a gente está vendo, né, de exposição na mídia, eu acho que isso, a gente como radiologista intervencionista, a gente tem que colocar a cara para bater. Eu acho que a gente tem que se mostrar, tem que se trabalhar em equipe. Eu acho que esses e outra, envolvimento clínico. A gente não, na verdade, é aquela velha história de que a gente não detém, tecnologia não detém nada, né? Cada vez mais a tecnologia é uma coisa muito mais acessível a todos, e conhecimento e treinamento também. Então, acho que nada mais do que essas posturas que a gente viu hoje aqui. Eu acho que são as posturas corretas da intervenção, do caminho que eu vejo. A gente tem que estar trabalhando em equipe, a gente tem que estar envolvido, saber o que é quimioterapia, saber o que está indicado e, obviamente, contato com o doente e exposição do que a gente faz para mais gente saber que a gente existe. Né? Então, acho que esse conjunto de coisas foi conseguida trazendo essa tecnologia, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer nos nossos microambientes também. Né? Parabéns aí. Vou só responder a Daniele aqui, que ela pergunta de estágio 4. Né? Ela faz uma pergunta em relação a metástases hepáticas num pâncreas localmente avançado. Essa é uma situação que eu acho que é off-label. Tem que ser muito pré-selecionado. Não vou dizer que existe o conceito do BRCA. Eu entendo BRCA como uma doença à parte de pâncreas, e é onde eu acho que vale a pena ser mais agressivo. Fora o contexto do BRCA, eu acho que a gente precisaria ter muito cuidado em propor o tratamento para o pâncreas. Agora, num paciente pré-selecionado, esse paciente que está, às vezes, com controle há 6, 8, 10, 12 meses, eu começaria, assim, a pensar, mas com menos de 6 meses de controle, eu acho que eu não me arriscaria num tratamento no estágio 4. Não sei qual a opinião aí da banca
em relação ao estágio 4? Todos já fizemos, né? E todo mundo já se arrependeu de algum caso que fez, né? Mas eu penso que no estágio 4 eu iria para a proposta de não ressecção. Se eu fosse hoje fazer um estágio 4, eu tentaria selecionar bem, alinhado com o oncologista, alinhado com a expectativa do paciente, entendendo que a gente não está aqui propondo cura nem nada, a gente está propondo umas férias de quimioterapia e talvez um ganho de sobrevida. Um paciente bem instruído e consciente do que a gente está fazendo, eu iria, mas não para a proposta de uma GDP. Talvez eu fosse para a proposta de fazer um intraoperatório, de novo, não tem carcinomatose, tratar a lesão e as metástases hepáticas no mesmo momento. Eu acho que é o que se aparecer um paciente estágio 4 controlado, eu discutiria com o oncologista dele e com a família, mas não é um paciente que eu me recusaria a tratar. Eu acho, como eu falei, todos nós já entramos em estágio 4 de pâncreas para ressecção. Eu acho que a eletroporação, na verdade, vai trazer uma janela para a gente não precisar ter o que se teme, né? O que se teme no estágio 4? A complicação cirúrgica ou longo tempo sem fazer quimioterapia e acabar tendo progressão e não conseguir fazer quimioterapia por intercorrências de um ato cirúrgico. Eu acho que a eletroporação vai propiciar que a gente trate isso de uma forma menos invasiva e daí talvez a gente possa até ser um pouco mais aberto ao tratamento do paciente com metástase hepática. Mas ainda assim, como exceção, né? Tô falando aqui, acho que todo mundo entendeu que isso é exceção, não é regra. Rodrigo, quer fazer aí as considerações então finais? Menos de um minuto. Olha só, fico muito feliz de estar numa banca dessa discutindo inovação, tecnologia e high-end, cara, porque a gente precisa abandonar um pouco essa síndrome de impostor, síndrome de cachorro vira-lata aqui no Brasil, achar que alta tecnologia e inovação é só coisa do terceiro mundo, acima da linha do Equador. É muito importante ter núcleos de desenvolvimento e pessoas, uma massa crítica, lutando por incorporar isso num país como o nosso, né? A gente está num péssimo momento, onde a ciência foi relegada ao segundo plano, mas é o papel do médico, o médico que está atuando na ponta, cuidando do doente e cuidando de serviços, ter essa preocupação. A questão do custo-benefício é muito importante, a sustentabilidade das instituições é fundamental, mas assim, a gente não pode perder o norte, né? Eu sempre gosto de lembrar aquela velha e boa frase de nós temos que ir para a Lua, né? Eu acho que quando o Kennedy falou isso, nós estamos indo para a Lua. É isso que a gente tem que pensar, e vai valer a pena essa jornada. Excelente. Joaquim, quer fazer então as considerações finais aí? Eu só queria parabenizar a todos pela brilhante webinar, Rodrigo, Marcos, Tenório, Maurício, que venham mais vezes aqui na Casa da Sobrice para poder a gente fazer essa festa. E dizer que hoje a gente teve um público de intervencionistas, de oncologistas, de cirurgiões, teve gente do Panamá, teve gente do Chile, que eu olhei aqui, mas pelo coisa. Então, a Sobrice ela tem cumprido um papel importante aí na divulgação da especialidade e reforçando isso que o Rodrigo falou. Aqui se abre um canal para que o Tenório foi lá, buscou a tecnologia, conseguiu aprovar, começou a fazer, está aqui o canal para a gente falar disso, discutir isso e tentar expandir isso daí. E a Sobrice está aberta para todos. Essa é a mensagem. Tchau, gente. Excelente. Um abraço. Obrigado a todos. Boa noite. Valeu. Obrigado. Abraço. Valeu. Tchau. Show. Tchau, tchau. Um abraço.